Nono capítulo. A ausência da fé. Quando perdemos a confiança em Deus e em nós mesmos, enfrentamos uma crise de identidade, pois nos sentimos inseguros e frustrados. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus e ter um relacionamento com Ele. Hebreus 11:6. A fé é a certeza de que Deus existe e de que pertencemos a Ele. Ela é a convicção do que somos e do que podemos ser pela graça de Deus que opera em nós. Tudo é possível para aquele que crê. A fé é a ausência de dúvida, é a firmeza mental, espiritual e emocional diante dos problemas da vida. A fé ativa as virtudes e as promessas espirituais em nossas vidas. Aqueles que têm fé se tornam participantes das bênçãos de Deus. A fé traz alegria, segurança, paz e equilíbrio emocional. Homens e mulheres na história da Bíblia que demonstraram fé fizeram a diferença. A fé levou Abraão a deixar sua terra e sua família para seguir o propósito de Deus, mesmo sem saber para onde estava indo. Ele se lançou no chamado de Deus porque fez da fé sua base de funcionamento. Deus trabalha com pessoas que têm a coragem de dar o primeiro passo antes que ele coloque o chão. Sabendo que ter fé em Deus gera o caminho para o sucesso. Gênesis 12:1. A Bíblia também mostra que homens e mulheres que não acreditaram, não puderam desfrutar das promessas e conquistas em Deus. Esse foi o caso dos espiões enviados por Moisés para espiar a terra prometida. Ao retornarem, 10 dos espiões difamaram a terra e desanimaram o povo. Ao olharem para a terra, eles focaram nos gigantes que habitavam lá e sentiram medo. O medo é a ausência de fé, é ter fé no problema e desacreditar em Deus. Esses espiões foram enviados como líderes, mas voltaram como pessoas sem força. Ao verem os gigantes, os 10 espiões se sentiram tão pequenos diante do inimigo que disseram: "Não podemos vencê-los, eles são tão grandes e nós somos tão insignificantes, somos como gafanhotos diante deles." O problema desses espiões não eram os gigantes, mas sim a falta de fé em Deus. A falta de fé gerou neles uma falta de identidade, fazendo com que guerreiros se sentissem como gafanhotos. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes de gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Números 13:33. Existem pessoas que se sentem sem valor. Quem é você, um príncipe ou um gafanhoto? Quem é você, uma princesa de Deus ou um gafanhoto? A firmeza da identidade leva o homem à vitória, enquanto a falta de identidade leva o homem ao fracasso. Agora, vejam que dos 12 espiões, apenas 2 usaram sua fé. Josué e Caleb não seguiram o exemplo da incredulidade, mas confiaram em Deus porque sabiam quem eram nele. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: "Certamente subiremos e tomaremos posse da terra, porque seguramente prevaleceremos contra ela." Números 13:30. A Bíblia também relata a história de um homem chamado Mefibosete. Ele era um príncipe, neto de Saul e filho de Jonatas. Esse homem tinha o direito de herdar tudo o que pertencia a seu avô e a seu pai. No entanto, as circunstâncias da vida destruíram sua capacidade de sonhar e ser quem ele deveria ser, um príncipe. A história de Mefibosete é um verdadeiro drama. Quando criança, ele perdeu o pai e o avô na guerra, e para piorar, sua babá o deixou cair no chão, deixando com deficiência nas 2 pernas. Todo esse histórico levou Mefibosete a Lodebar, que significa lugar do esquecimento. 2 Samuel 9:8. Essas crises circunstanciais que ele enfrentou ao longo da vida minaram sua identidade. No entanto, ele não sabia que, em vida, seu pai havia feito uma aliança com Davi, na qual ele protegeria Davi dos ataques de Saul, e Davi cuidaria de seus filhos caso ele morresse primeiro. Como já mencionamos, seu pai faleceu, e Davi se tornou rei. Um dia, Davi chamou Mefibosete para restaurar tudo o que lhe pertencia por direito de herança da casa de Saul. Ao se identificar diante de Davi, ele disse que não passava de um cão morto. Um príncipe que sofreu com as crises e traumas da vida, perdeu sua identidade a ponto de se sentir como um cachorro morto. Existem muitas pessoas assim, que ao longo da vida enfrentaram tantas lutas que deixaram de acreditar na vida e em si mesmas. Quando Davi ouviu isso, ele proferiu palavras de cura e restaurou a identidade de Mefibosete. Ele disse: "Hoje restaurarei tudo que Saul possuía e você terá lugar à minha mesa como meu filho para sempre." 2 Samuel 9:8. É assim que acontece. A falta de fé leva o homem a um lugar de esquecimento, mas a fé na aliança de Deus o leva à mesa do palácio. Deus quer que você saia do lugar do esquecimento e entre no palácio, pois o seu rei o chama para a mesa. E Mefibosete, que era coxo, passou a viver em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei, como um dos seus filhos. 2 Samuel 9:13. Terminamos assim mais um capítulo do livro Crises de Identidade do autor Pereira Lubengo.
Inscreva-se no canal e ative as notificações para ouvir os demais capítulos deste audiobook.